eu senti também a equipe do Flamengo um pouco desorganizada. Podemos colocar isso na conta, né, da altitude, alguns jogadores bem abaixo. Agora, trazendo para o nível do mar, esse time do Milionários aqui no Maracanã, quero saber do senhor, eu percebi muita fragilidade. É um Flamengo que tem tudo aí para fazer 9 pontos nesses 3 jogos, que vai ter tanto contra Milionários, Palestino e o próprio Bolívar, né? Léo, o que a gente estava falando aqui, analisar, né, um jogo na altitude, ele é muito complicado. Sim. É muito complicado. Eu fico com a imagem antes desse jogo. A imagem do Flamengo antes desse jogo. Se você for olhar o desempenho da equipe do Flamengo, até essa partida era um time muito organizado, um time muito compactado, com as transições bem feitas. Aquela história, né, de com bola o que o Flamengo faz, sem bola o que o Flamengo faz. Se olhar para o campo, você via tudo isso. Perfeito. Na terça-feira nós não vimos nada, é um time totalmente espaçado, e aí as pessoas começam a botar muita culpa no atleta. E aquela história, o atleta não fez alguma ação porque ele não quis ou porque ele não conseguia. Eu vou botar na conta de que não conseguia. Até a partir de terça-feira, o Igor Jesus, se você não colocasse o Igor Jesus e botasse o Alan, a galera ia arrebentar o Tite. Ele bota o Igor Jesus, que fez uma partida muito ruim. Por quê? Porque tem altitude, porque o peso da bola é diferente, porque o ar é diferente. É tudo diferente, gente. Só que as pessoas parecem que não estão entendendo isso e querem falar das ações do treinador. Ele falou, eu tenho 9 atletas com algum tipo de debilidade, situação, né? A gente tem que respeitar. Eu não tenho acesso a esses dados. Eu tenho que confiar na pessoa. Ele não é louco também de chegar lá dentro do ambiente dele. Se isso não for verdade, vai cair o quê? Dentro do ambiente como desculpa. Esse cara tá botando desculpa porque não me botou, porque me tirou, porque... E não é assim. Então, se você olhar para o jogo, o Milionários não tinha chance de jogar contra o Flamengo e vencer. Mas a altitude fez com que eles se comportassem de uma maneira diferente. E o que o Flamengo, sem conseguir jogar, o Flamengo limitado pela altitude, e aí você já vê pessoas falando que o Vinha não joga nada. Sim. Então, cara, a análise, eu acho, para mim, ela é muito sem um contexto bacana. Vamos deixar o cara jogar, vamos deixar o cara ter mais minutagem para a gente poder fazer uma avaliação. Avaliar quem quer que seja nessas circunstâncias, cara. Não, e brincando, as pessoas às vezes me perguntam: pô, professor, o que você acha que faltou no jogo de ontem? Oxigênio. Não tem, cara, é muito difícil. Eu já tive a oportunidade de estar lá, de trabalhar. E você olha assim, volta e fala assim, pô, pra mim a altitude foi tranquilo. Você olha e fala, pô, passei muito mal, não consegui. E a gente tem que respeitar a individualidade biológica. E as pessoas acham que todos são máquinas. Que está no Flamengo, já tem isso hoje, né? O Flamengo, por ter muita grana hoje, por ter um time espetacular, por ter um grupo maravilhoso, quem vai jogar? O pessoal não olha pro outro lado. O Flamengo tem que vencer. E o futebol não é assim. Perfeito. Não, tanto que eu sou bem mais nova que vocês, bem não, mas sou mais nova que vocês. Eu tenho uma das fotos quando falava de Libertadores, assim, na minha cabeça, que vinha, eu até falei, eram de jogadores no banco de reservas com balão de oxigênio e máscara. Sim, assim, tem essas fotos. E isso vinha muito na minha cabeça, assim, desde criança, quando eu comecei a acompanhar e entendendo o Flamengo. Então, falava em Libertadores, essa era uma das primeiras imagens que vinha na minha cabeça. Assim, e quando fala de altitude também, que são jogadores com balão de oxigênio do lado, respirando no banco de reserva. Sim. Já, porque você, às vezes você está ali sentado, eu disse até na outra live, eu como turista, caminhando, peguei altitude, não consegui fazer um passeio. Eu estava caminhando normalmente, não conseguia. Então, não dá para ignorar de fato a altitude. Aí a galera fala, contra o Bolívar vai ser ainda pior. Vai, de fato, vai ser ainda pior. E o Milionários e o Bolívar, eles usam a altitude como reforço. Eles sabem usar para qualquer adversário. Foi o Bolívar ano passado com o Palmeiras. Sim. Usou a altitude para poder ter... E eu até falei durante essa semana, nós fizemos, né, algumas lives, né, Bia, e aí teve até um torcedor que colocou no chat, né, então o Flamengo não precisa viajar para jogar contra o Bolívar. O cenário ideal seria não ter jogo, no meu entendimento, eu já falei isso aqui diversas vezes, né, professor, para mim era não ter jogo, trazer para o nível do mar, igualdade para todo mundo, vamos ver a melhor equipe vencer o jogo, empatar, enfim, ter uma boa performance, seja pro lado de lá, seja pro lado de cá. O cenário, para mim, ideal seria não ter o jogo na altitude, porque são dois adversários, né, professor? Altitude e mais 11 do outro lado, né? Cara, a gente vem aqui, você vê, aqui no Brasil, né, o Campeonato Brasileiro, o que os clubes buscaram? Os campos todos do mesmo tamanho,
para que você tenha realmente a diferença devido ao seu grupo, ao seu plantel, os jogadores que você contrata, e a coisa é resolvida dentro do campo. E quando você vai para um nível desse de altitude, não é só o campo. O campo, vou falar para você, o campo, o time de casa, ele fala para eles. Mas para quem está chegando, é muito pouco. É muito. Se for olhar para o campo, o seu time jogando naquelas circunstâncias, cara, é muito ruim. Eu venho falando isso desde terça-feira. Nós fizemos uma live terça-feira, eu falei antes do jogo, mas parece que... eu não posso deixar, Léo, Bi, galera tá aqui com a gente, cara. Eu posso não gostar do Tite ou gostar do Tite. Sim. Eu não posso, como eu gosto do Tite, tudo que ele faz é maravilhoso, tudo que ele faz eu dou desculpa. Eu não gosto do Tite, tudo que ele faz é ruim. Cara, vocês acham realmente que o cara tá com um time montado, estruturado, fazendo uma campanha muito bacana? Do nada ele vai acordar lá e falar, hoje eu vou trocar 3 caras, 4 caras, que eu quero ver se a coisa dá errada. Não é assim, cara. Ele fez as trocas dele, e é o que eu falei. Vou falar só do Igor novamente. Se ele bota o Alan, pelo que eu escuto das pessoas falando do Alan, até o jogo de terça, era um absurdo. O Igor Jesus estava à frente do Alan. Hoje, o Alan passou à frente do Igor pelo jogo de lá. Será que passou? Não sei. Eu não vou fazer nenhuma avaliação, nem cravar nenhuma opinião em cima de um jogo na altitude. Nem para o melhor, nem para o pior. Aí a galera fala, mas o Arrascaeta não sentiu nada. Que bom. Que bom que ele não sentiu nada. Mas isso não é determinante, porque outros sentiram. E ele não joga sozinho. Então você precisa de uma coletividade ali para a coisa acontecer. Então, cara, eu prefiro não fazer nenhuma avaliação, nem para melhor, nem para pior. Eu prefiro esperar e ver as circunstâncias seguirem e o que vai acontecer. E o jogo com Bolívia, meu amigo, é meio que jogar a moeda pro alto, é cara e coroa. Mas a tendência é a moeda estar com 2 caras. Sim. E você pedindo coroa, você não vai ganhar nunca. Sim, e dentro disso que você falou, professor, pegar o trabalho do Tite antes desse jogo contra o Milionários. Né, o próprio Renato Gaúcho, Bia, falou, o Flamengo vem jogando melhor futebol, e de certa forma sim. Sim, é um Flamengo consistente. Pode não ser um jogo maravilhoso, espetacular, mas é o melhor jogo em matéria de jogo e consistência. Sim. É o que todo mundo quer. Sim. Não, e a galera menosprezar, porque no Carioca é fácil. Estava falando isso com o professor também. Parece que só o Flamengo tá jogando Carioca e os outros clubes do Brasil estão jogando a Copa do Mundo, né, nesse período. Sim. Tá todo mundo jogando estadual, tá todo mundo jogando ali um campeonato relativamente mais fácil, consideravelmente mais fácil do que uma Série A do Brasileirão, do que uma Copa do Brasil, e ainda assim o Flamengo se destaca entre esses times que estão todos jogando um período de pré-temporada, um período de... Não é como se o Palmeiras, o Grêmio, tivessem jogando outros campeonatos extremamente importantes, exceto o Fluminense, que disputou ali as suas finais, que tinha para disputar. Sim. E ainda assim, teve um desempenho bem questionável, né? Que os torcedores questionaram bastante nos títulos aí que o Fluminense conquistou nesse início de temporada. Mas o resto, tá todo mundo jogando Carioca, tá todo mundo jogando Paulista, tá todo mundo jogando Gauchão. Então, assim, e ainda assim o Flamengo tinha destaque. São números com destaque, né? A gente até falava muito antes desse jogo antes desse jogo da Liberta, cara, o adversário ele precisava finalizar 99 vezes para conseguir fazer um gol no Flamengo. A segunda melhor defesa era 27. Não tem como você ignorar que isso que esse número é gigantesco e que há um trabalho sendo desenvolvido, principalmente do jeito que o Tite assume o Flamengo, né? Uma terra arrasada, o pior cenário dessa geração, gestão Landinho, pior ano, 2023 disparado. Então, há um trabalho. E foi o que o professor falou. Quantas vezes a gente viu o Flamengo espaçado dessa forma antes do jogo da altitude? Para a gente usar como base que seja um problema do trabalho. Não era isso, a gente não via isso. Então, não tem como ignorar que a altitude interferiu para que isso ocorresse. Sim. Não é tudo nela, mas é uma boa parte. Sim. E rapidinho, né? Só uma parte do que a Bia... O Flamengo fez 2 jogos contra o campeão da Libertadores. Só vou falar os 2 jogos das semifinais. Sim. Esse campeão da Libertadores deu 2 chutes ao gol do Flamengo. Sim. 200 minutos, né? Porque é 100 minutos. Sim. 200 minutos. Você pegou o campeão da Libertadores e você teve 2 chutes ao seu gol. Sim. Isso não é trabalho? É o acaso? Aquele dia o Fluminense, 2 jogos do Fluminense, o pé dos caras estava torto, não estava... Cara, vamos olhar um pouquinho, ter um pouquinho de boa vontade. Porque a galera, o rubro-negro, ele está muito machucado
pelo ano passado. Sim. Então tudo mas não dá para se fechar em relação ao que vem sendo feito, né? Não dá para você também descartar tudo que foi feito antes do jogo do Milionários, porque no jogo do Milionários foi assim. Justamente, não só contra o Fluminense, contra outras equipes também. O próprio Nova Iguaçu, que é a segunda melhor equipe do Campeonato Carioca. É uma equipe que tem conteúdo. Vasco que da tem Gama não venceu o Nova Iguaçu em nenhum momento. É o Nova Iguaçu. Não, vamos tirar a camisa do Nova Iguaçu, respeitando, com todo respeito ao Nova Iguaçu. Vamos olhar o material humano. Carlinhos, Bill, Iago, Xandinho, a dupla de zaga, o goleiro, o lateral Maicon. É um bom time. A questão é só a camisa. Se colocar esses jogadores em alguns clubes grandes aí, bacana. O próprio Carlinhos, hoje ele é jogador de Flamengo. O próprio Bill sendo ventilado no Vasco, entre outras equipes, tem bons jogadores. O goleiro, se eu não me engano, foi pro Internacional, né? Sim, então é um bom time e o Flamengo fez parecer esse time, né, um time bem abaixo, né? Porque o Flamengo tem muita qualidade. Não só qualidade, Bia e professor, organização e o trabalho do Tite que vem sendo muito bem feito.